Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem vai acessar mais tarde, né, depois. E hoje a gente retorna aqui para continuar lembrando, né, do nosso Janeiro Branco. Na semana passada nós fizemos alguns comentários, né, e hoje eu trouxe para a gente pensar como é que nós estamos cuidando da saúde mental. E muitas vezes a gente encontra situações em que as pessoas ou não acreditam nessa possibilidade ou ainda não desenvolveram estratégias e habilidade para olhar para si mesmo. E fazendo outro trabalho exatamente sobre o Janeiro Branco, eu encontrei alguns números muito interessantes, né? Nós somos hoje o primeiro país em número de ansiosos. E é interessante nós nos perguntarmos por que nós estamos tão ansiosos. Logo pela manhã eu recebi um link, né, sobre algumas stand-up, algumas piadinhas, alguns memes, falando sobre a geração Fast, né? Que nós estamos vivendo com essa geração, embora nós somos geração passada, nós estamos convivendo com essa geração Fast. Tudo muito rápido, tudo muito acelerado, ninguém dá conta de esperar mais. 5 minutos já parece uma eternidade. E aí eu fiquei pensando o quanto nós estamos descuidando, né? Usar um termo bem popular, judiando da nossa saúde mental. Porque quanto mais nós aceleramos os afazeres, buscamos e incrementamos mais atividades para incluir no nosso rol de atividades que já não é pequeno, mais nós estamos acelerando os nossos pensamentos, acelerando a nossa corrente sanguínea, acelerando o nosso metabolismo e nós sabemos, já temos conhecimento, né, todos nós da área da saúde, que o excesso, que a ansiedade patológica, ela é uma porta de entrada para a depressão. Nós já tivemos a oportunidade de falar aqui também, onde nós fizemos, né, encontramos um estudo onde vários comportamentos, vários sentimentos, eles ocupam uma área de interseção quando nós fazemos uma lista de sintomas, de causas da ansiedade e sintomas e causas da depressão. Então nós vamos encontrar uma área de intersecção lá quando a gente estudava, né, matemática, onde esses sintomas, essas causas se encontram e fazem parte do mesmo adoecimento. E nós temos um número interessante que a OMS encontrou, fazendo pesquisas, que nós somos 9,3% de ansiosos patológicos. E o que nos chama a atenção é que, principalmente, esse número, ele é um número significativo entre nós, profissionais da área da saúde. E às vezes eu fico me perguntando e me faço esse questionamento também. Se nós estamos realmente fazendo saúde, se nós estamos realmente oferecendo um produto que são para os nossos usuários terem saúde, quando nós mesmos não cuidamos de nós. E aí eu fui, né, de certa forma, brincando, descobrindo números desse 9,3. E como na Secretaria Municipal de Saúde nós temos 2 salas virtuais, onde nós fazemos acolhimentos dos nossos colegas servidores, na última quinta-feira nós falamos sobre esses números, que são números que deveriam ser um ponto de preocupação nossa e também um ponto de mudança para lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e com os nossos transtornos mentais. Então, quando nós chegamos a um número se nós pegarmos, né, a nossa população de Goiânia e procurarmos 9,3, nós vamos ser 133 mil pessoas com transtorno de ansiedade patológica. Quando nós estudamos sobre emoções, né, nós vamos lembrar que a ansiedade, a raiva, o medo, o nojo, a tristeza, elas fazem parte das nossas emoções mais primitivas. E elas são necessárias. Porque são momentos em que nós olhamos para nós e vamos descobrir o que nós estamos em falta e o que nós precisamos trabalhar para encontrar um equilíbrio. Que é uma tarefa muito difícil de ser feita, mas ela precisa ser.
Porque nós estamos sempre nos acelerando mais. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu tiro férias 2 vezes por ano. Há um tempo atrás eu conseguia viajar 2 vezes por ano, hoje a gente consegue viajar uma vez, porque tudo ficou mais caro, então nós precisamos nos adequar, ou além de ter ficado mais caro, nós colocamos mais coisas nas nossas agendas. Mas aí eu me pergunto se realmente essa parada anual, que seja 1 vez ou 2 vezes por ano, é uma parada suficiente. E já chegamos à conclusão que não é. Porque para nós tratarmos com cuidado, com carinho, com gentileza, com cordialidade de nós mesmos, essas paradas são diárias. Elas precisam ser momentos do dia onde eu paro para respirar, para tomar água ou tomar um café saboreando esses produtos. Na verdade, nós paramos para almoçar, mas o nosso cérebro não registra o que nós estamos ingerindo. Daí talvez as obesidades ou a perda de peso, porque o nosso cérebro não tem tempo de registrar o que nós estamos fazendo. Principalmente as noites mal dormidas. Nós não nos preparamos com o mesmo cuidado para dormir. Principalmente quem trabalha em plantões noturnos, né? Que o famoso descanso a partir da 0 hora ou das 2, 3 horas da madrugada não é a mesma coisa que eu parar 10 minutos por dia a cada 3 horas de trabalho. A gente não faz isso. Mas o meu trabalho não permite. Nós sabemos que é possível, basta se organizar. Porque eu paro para olhar o WhatsApp, eu paro para atender uma ligação. Por que eu não trabalhar esse tempo com uma qualidade onde eu me sinta melhor? E nós precisamos urgentemente aprender a fazer isso. Ou restará poucos de nós com tempo, habilidades e disposição para atender os nossos usuários. Porque nós fomos incrementando tantas informações que a gente não se dá conta do que nós estamos fazendo. E aí começamos a desenvolver um burnout. E no meio desse adoecimento, faltou olhar para a gente. Então, ao longo das nossas falas aqui, porque nós acompanhamos também os profissionais que falam exatamente sobre o autoconhecimento. Se eu não me conhecer, eu não sei qual é o meu limite. E como nós não sabemos o nosso limite, nós estamos sempre esticando mais ainda o nosso tempo. Então, se eu tenho uma tarefa que eu terminaria, concluir ela às 18, eu acabo colocando mais alguma coisa até às 19, até às 20 horas, e aí eu não tenho tempo para mim. E quando a minha família me cobra um tempo, eu também não tenho paciência, eu não tenho disposição física e mental para isso. E nós estamos perdendo bons momentos de ver os filhos crescerem, de ver os netos crescerem, de visitar um amigo ou uma amiga antes que ele se vá. Quando a gente menos espera, a gente ficou sabendo que a pessoa morreu. Nossa, mas como assim? Ele estava tão bem? Estava tão bem de qual ponto de vista? Porque hoje nós passamos por um processo de mudanças de conceito de adoecimento. Há 50, 60 anos nós falávamos em adoecimento físico. Era algo detectável através de exames laboratoriais, exames de imagem. Hoje nós temos um adoecimento que não é possível examinar. Nós vamos encontrar altos níveis de cortisol, baixo nível de vários hormônios, mas nós não aprendemos a lidar com isso. Então fala-se numa reposição hormonal, quando na verdade eu preciso ouvir esse paciente. Mas também não tenho tempo porque a agenda diz que eu tenho que atender 18 pessoas. Então nós vamos colocando tantos números dentro do nosso fazer que nós perdemos a essência do fazer. E quando a gente perde a essência daquilo que a gente gosta de fazer, pouca coisa nos resta. E é sobre essa pouca coisa que nos resta que a gente precisa parar para pensar. Porque num país que nós ocupamos a maior prevalência de ansiedade no mundo, as pessoas que têm um transtorno mental ainda é alvo de preconceito.
E basta cada um de nós pensarmos um pouquinho para saber e perceber e dizer que nós temos um colega ou nós próprios estamos apresentando alterações de humor, alterações de percepção, muita irritabilidade, pouca expressão de alegria, intolerância 100%. Enquanto isso, o número de atendimento está aumentando, porque a nossa sociedade também manifesta isso. Então, nós somos só um segmento de profissionais que trabalha na saúde, que atende essa população com essas características. E nós também as temos, porque nós fazemos parte dessa população. E nós não estamos prestando atenção. Então, quando eu não dou conta mais, eu saio do trabalho pelo atestado médico. Mas e aí, o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo? Então, se nós temos conhecimento através de pesquisa, de estudos, que nós não utilizamos 10% da nossa capacidade cerebral, por que nós estamos tão cansados, sem muita vontade de ter novos conhecimentos, de aprender coisas novas? Quando aparece um curso para a gente fazer, muitas pessoas dizem assim, nossa, vai falar a mesma coisa, não mudou nada. Ok, os conhecimentos não mudaram, mas e você? E eu? Em que nós mudamos? Toda semana nós temos alguma coisa para fazer em capacitação, em aprimoramento, descoberta de novos procedimentos, novas medicações. E aí a gente já não tem mais paciência para isso. Então vai lá, o conhecimento é repassado e muitas vezes nós saímos de lá sem saber o que fazer com isso. Porque a minha vontade de estar lá não existiu. A minha vontade em entender que se houve alteração no modo de indicação da medicação, se a medicação mudou a dosagem, o cálculo dessa dosagem, nós não estamos mais com paciência para isso. E olha que são somente conhecimentos técnicos. Porém, se eu não tenho uma disposição, uma disponibilidade com relação aos meus sentimentos e às minhas emoções, eu não vou aprender o técnico. E quando as pessoas falam assim, não, vou nessa reunião, é tudo a mesma coisa. E será sempre a mesma coisa até nós mudarmos. Então, eu me pergunto o que nós estamos fazendo com as mesmas coisas que nós estamos ouvindo que a gente não transformou esse conhecimento, essa informação, em algo que nos fará melhor. Mas não melhor do que o outro, melhor para nós mesmos. Quem tiver oportunidade, acessem as últimas 6, 8 aulas que nós trouxemos aqui, as reflexões que nós trouxemos. É sempre sobre o autoconhecimento. Nós não sabemos quem somos. E quando sabemos, nós falamos, eu sempre fui assim, não tem nada que vai me mudar. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é o que eu faço com aquilo que eu sei que eu sou, mas eu sou capaz de transformar algo. Tá, eu sempre fui muito impaciente. O que eu vou fazer com isso? Vou continuar mais impaciente? Mais irritada? Mais intolerante? A probabilidade de fazermos um AVC, nós sabemos que é possível. Porque nós vamos criando em nós todas as possibilidades físicas de adoecimento que passaram pelas condições emocionais. Então, se eu estou muito ansiosa e a minha tendência é consumir mais alimentos, comer, né? Eu vou ter aumento de peso, eu vou ter um aumento de incômodo nas minhas artérias, eu vou ter uma diferenciação na condição sanguínea, e aí as minhas vísceras e componentes físicos vão sofrendo essas consequências. E aí sim nós vamos adoecer. O que eu percebo é que as pessoas não têm essa condição, ou não desenvolveu essa condição de perceber que algo não está bem no início, no começo. Estou com dor de cabeça, então vou tomar um analgésico que passa. E vai tomando analgésico, até que uma hora essa pessoa para
por algum agravo mais sério, mais complexo, porque não prestou atenção nessa dor de cabeça. Porque quando nós estamos sobrecarregados, irritados, com raiva, muita gente vai expressar e o primeiro sentimento vai ser a dor de cabeça. Aí tem gente que vai ter dor de estômago, vai ter desarranjo intestinal, mas nós não ligamos isso às condições emocionais que nós estamos experimentando nesse momento. Só que esse momento ele vem se repetindo há muito tempo. Então eu preciso saber o que está acontecendo. E nós sempre dizemos, que nós ensinamos para a sociedade como é que cuida da saúde e nós não cuidamos da nossa. Então a gente precisa repensar o que nós estamos fazendo. Ah, não, mas eu vou viajar, ficar uma semana na praia e vou voltar inteiro. Eu acho que não. Porque nas primeiras 24 horas que nós estamos no nosso ambiente de trabalho, nós começamos a nos irritar. Só que eu irei para a praia, eu vou tirar férias daqui 6 meses, 1 ano, de novo. O que eu vou fazer nesse período? Então é isso que eu trouxe para a gente pensar e repensar as nossas rotinas. Porque cuidar da saúde mental para a população em geral não é uma coisa fácil. É difícil. E para nós da saúde, nós profissionais que trabalhamos com a saúde de alguém ou com a falta da saúde de alguém, nós temos desafios muito maiores. Primeira coisa, nós temos longas jornadas de trabalho. Se aqui nós estamos falando ou refletindo para um público de PSF, essas pessoas não deixaram de trabalhar em outros locais. Ou plantões finais de semana ou plantões noturnos. Quando, na verdade, nós precisaríamos descansar dessas 8 horas diárias de trabalho. E a área da saúde, ela fica mais delicada ainda porque facilita esse acúmulo de carga horária de trabalho. Porque em outros segmentos, você trabalha exatamente 44 horas semanais e ponto, Mas na saúde, nós temos esse agravo. Eu lembro que mais ou menos uns 9, 8 anos, por aí, eu participei da primeira jornada de SESMIT, Então foi falado muito essa questão da forma como se formata a escala de trabalho na área da saúde. Então se eu faço 12 por 60, eu tenho aqui no meio 2 dias que eu posso botar outro trabalho. À noite a mesma coisa. Se eu trabalho 12 por 36, eu faço a mesma coisa, eu coloco outro trabalho. Só que o que eu teria para descansar, repor minhas energias, fazer outra coisa, pagar as contas, cuidar do cachorro, cuidar dos filhos, fazer faxina da casa, qualquer outra rotina, eu coloco outro trabalho da saúde ali dentro. Só que a gente esquece que o trabalho da saúde é contínuo com dor e sofrimento. Quem não está com dor e nenhum sofrimento não vai nos procurar. Isso a gente já sabe bastante tempo, não tenhamos dúvida. Quem não precisa, não vai lá. Até porque os exames rotineiros, aquela famosa bateria de rotina que a gente faz anual, a pessoa só deixa para fazer quando está passando mal, quando está sentindo alguma coisa. Então, nós somos educadores sociais para dizer para as pessoas, olha, você precisa fazer o seu check-up, você precisa cuidar da sua saúde, para não descobrir uma coisa que não tenha mais o que fazer. Mas nós não fazemos isso. Nós não cuidamos de nós da mesma forma que nós ensinamos as pessoas a cuidar delas. Então, como nós temos essa continuidade de trabalho com pessoas adoecidas, é difícil a gente parar para cuidar da gente. Então esse é um grande desafio. A frequente exposição a situações insalubres. Ah, mas eu recebo insalubridade de 30%. Infelizmente, esse valor não paga a sua medicação. Não paga o que você precisa deslocar de um trabalho para outro. Da vez passada nós falamos, façam contas, coloquem no papel. Nós vamos ter a ingrata descoberta de que
nós estamos pagando para trabalhar. Uma outra coisa muito séria, e aqui vale recadinho para os médicos, o fácil acesso à medicação e rotinas de automedicação. Eu estou dentro de um pronto-socorro à noite, ou estou durante o dia numa unidade PSF, é muito fácil ter acesso a uma receita regulada, retida. Só que eu vou simplesmente levando o meu cérebro a se esforçar mais para dar conta de ficar o tempo todo em vigília, não comunicar para o meu estômago que eu não posso parar para comer naquela hora. E eu só vou juntando agravos, até que chega um ponto que eu não consigo ir para o trabalho. E aí eu começo a apresentar pequenos afastamentos de 3 dias, 7 dias, 15, 30. Daqui a pouco eu estou com 180 dias, que é exatamente metade de um ano sem trabalhar. Porque eu não parei e prestei atenção de que eu estou muito cansada. A irritabilidade que eu apresento é uma característica inata que foi aumentando o potencial em função de um meio externo. Como eu aumentei a minha irritabilidade com o meio externo, eu não paro para fazer análise, porque eu pego o conhecimento que eu tenho sobre mim e falo assim, eu sempre fui assim. Não, as pessoas estão percebendo que você mudou para pior. Porque insatisfação nós vamos ter sempre no mundo do trabalho, mas nós precisamos construir um mundo do trabalho onde eu tenha mais do que insatisfação. Então ficou muito fácil nós falarmos assim, esse trabalho me adoece. Será que é só um trabalho? Precisamos pensar nisso, para que a gente descubra uma forma de cuidar da nossa saúde mental, porque as condições serão as mesmas. Eu percebo que é muito triste e colocar um poder para uma situação que essa situação possa me adoecer. Cadê meu controle? Cadê meu conhecimento? Cadê a possibilidade de gerenciar, de gerir a minha vida, de gerar esse ser que eu sou? Então a gente precisa pensar nessas condições que nós temos para a gente. Não é só o janeiro, é fevereiro, março, abril, maio, todo o tempo. Nós precisamos ter um tempo para pensar em nós. Eu tenho uma vontade sempre, de estar lendo, pesquisando, estudando, mas tem horas que eu vou falar assim, eu vou parar e vou fazer outra coisa. E paro mesmo. Às vezes eu estou no meio de uma fala de um profissional, eu paro a apresentação, vou tomar água, faço um café, vou brincar com meus gatos, vou olhar minhas plantas quando eu estou em casa. Quando eu estou no serviço, eu paro o que eu estou fazendo, vou lá fora dar uma volta, fazer uma respiração profunda, porque a gente sequer presta atenção na nossa respiração. A gente só lembra que respira quando o nariz entope, quando a garganta está infeccionada, quando o pulmão está carregado. Não, a gente precisa lembrar que a gente respira em condições normais mesmo. Ou então a gente faz aquela respiração profunda com aquela coisa de estar enervada, de estar enfesada, de não estar bem. Não, a respiração profunda é para a gente prestar atenção no oxigênio entrando nas nossas narinas e a gente expelindo o gás carbônico pela boca de uma forma tranquila. É uma troca. Gente, se até o carro precisa trocar o óleo, imagina se a gente não precisa trocar o nosso gás carbônico por oxigênio de uma forma mais consciente. A gente precisa fazer isso várias vezes no dia. Tem horas que o máximo que a gente faz de respirar profundamente quando a gente está irritado com o colega ou com o paciente. Não houve liberação do gás carbônico. Ele continua lá dentro. Então a respiração é quando a gente inspira, espera esse ar 3, 4, 5 segundos.
Aí eu fiz a troca. Se o carro você tem que trocar a marcha no momento correto, mudar a marcha, mudar a aceleração, mudar a velocidade, se nós não fazemos isso corretamente, ele para de funcionar. O que dizer da nossa máquina que é complexa, mas ela é tão perfeita que a gente esquece de fazer manutenção. E quando nós lembramos de fazer manutenção, talvez não tenha mais conserto. E aí a gente começa a entrar em depressão, porque nós ficamos tão ansiosos o tempo todo que esquecemos disso. E aí vem o Janeiro Branco para nos lembrar disso. Olha, você vem desde outubro preocupado com as festas de final de ano, com a organização das férias das crianças na escola, para ser possível juntar com as férias do esposo no outro trabalho, que às vezes não é da saúde, tem essa dificuldade. Então, são 3 meses muito sobrecarregados. Que nós temos que apresentar os indicadores, nós temos que fazer relatório anual, nós temos que apresentar planejamento para o ano seguinte. Aí vem o Janeiro Branco para nos lembrar que nós precisamos cuidar da nossa mente o ano todo. Não é só os 31 dias de janeiro. Aliás, 30, né? Porque o dia 1º ainda é feriado, a gente nem lembra disso. E muitas vezes nós vamos nos entristecendo, vamos perdendo a vontade, perdendo o ânimo, desacreditando na nossa capacidade, colocando todas as fichas e todas as balas que nós temos no trabalho. Mas e a minha vida pessoal? Então a gente precisa olhar para nós. Para quando a gente começar a envelhecer, a gente não achar que vai ser ruim, que nós vamos ficar dependentes, que nós vamos ficar acamados, que nós vamos precisar das pessoas. Mas quem disse que a gente não precisa das pessoas a vida inteira? Por que a gente só pensa que nós precisamos das pessoas enquanto a gente está sendo amamentado, enquanto recebemos a papinha porque a gente não consegue comer sozinho e precisamos introduzir alimentação de fácil deglutição? Por que a gente só pega esses 2 extremos da nossa vida? Enquanto somos bebês, primeira infância, e depois na terceira idade, quando a gente começa a ficar dependente fisicamente, de medicação. Nós somos dependentes de todo mundo a vida inteira. Só que o excesso de informação nos deixa esquecidos do quanto nós precisamos um do outro. Nós continuamos precisando do médico, nós continuamos precisando dos psicólogos. Quem de nós, psicólogos, não precisa fazer psicoterapia? Quem de nós não precisamos de uma supervisão quando a gente está atendendo uma pessoa? Qual assistente social que não precisa de cuidados porque ela lida com a vulnerabilidade o tempo todo? Qual médico, enfermeira, técnico de enfermagem que não lida com a morte o tempo todo? Então nós somos dependentes um do outro. A questão é que nós temos uma cultura que nos ensina a ser totalmente independentes no que diz respeito a ganho financeiro, subsistência, conseguir bens materiais. E a gente esquece que para isso tudo nós estamos dependendo de alguém. Nós só lembramos que nós precisamos das outras pessoas quando, principalmente, a alimentação começa a ficar mais cara, como a gente começou esse ano. Verduras, legumes, arroz. E a gente começa a perceber que nós precisamos das outras pessoas. Para nós termos verduras, alguém teve que plantar, colher, cuidar. Isso é uma dependência. Ah, mas eu posso comprar. Ok. E se não tivesse quem plantasse? O seu dinheiro faria o que com ele? Então vamos lembrar que nós somos dependentes um do outro desde que nascemos até morrermos. Não é só quando nascemos ou quando nós ficamos velhos. E se eu não cuido da minha saúde agora, se eu não começo a perceber quem eu sou, aos 30, 40, 50, realmente os 70 vai assustar. Então a gente precisa lembrar desses momentos que compõem a nossa vida. E lembrarmos o quanto nós podemos contribuir, quanto nós já contribuímos,
para algum movimento da vida. Porque se a gente não para realmente para pensar na nossa saúde mental, lá no Setembro Amarelo é outra preocupação. Então a gente precisa pensar sobre essas coisas. A maior causa da nossa ansiedade, do nosso adoecimento, é relacionado ao estresse que a gente vive. Lembra quando no início eu disse o tanto de informações que nós vamos criando para nós? E coisas que nós gostaríamos de ter controle e não temos? Nós não temos controle sobre o que acontece fora de nós. Nós temos conhecimento e vamos tentar conviver melhor com o que somos. Com autoconhecimento, com a persistência, com a autoconfiança, com a organização, com a dedicação e com a humildade. Agora há pouco eu disse que nós somos dependentes. Nós precisamos ser humildes para entender isso. Por que nós somos dependentes? Porque a gente não abarca tudo o que nós precisamos fazer e que nós precisamos de ter. Por exemplo, quem de nós sabe construir uma casa? Um prédio? Fazer reparos do pedreiro, do hidráulico, do eletricista. Percebem como nós somos dependentes? Então, por que só o medo de ficar dependente na velhice? Por que não vamos valorizar essa dependência que nós temos agora, para que a gente vá aprendendo a valorizar cada momento da nossa vida? Todas as coisas que nós recebemos, que nós conseguimos concluir, que nós conseguimos fazer, porque a gente vai substituindo o ter pelo ser. De novo, nós temos uma cultura que valoriza o ter, então precisa haver um movimento, precisa de vários estudiosos, precisa de muita dor, de muita perda, para a gente entender que nós somos, nós não temos. E o que é a falta de humildade? Quando nós somos ensinados desde pequenininhos e continuamos ensinando ainda para as nossas crianças, que nós temos que ganhar sempre. Eu costumo dizer que o pódio só tem um primeiro lugar, ele não tem 3. E nós vivemos a nossa vida querendo ser o primeiro lugar em tudo e não vamos conseguir. Está aí o primeiro passo para o adoecimento mental. Nós não vamos conseguir ser o primeiro em tudo. E nem sempre nós vamos ser o primeiro em muitas coisas que nós sabemos fazer. Porque em determinado momento vai ter alguém que consiga se organizar melhor, consiga se expressar melhor. Falar, poxa, mas eu sabia dessa questão na prova, como é que ele tirou 10 e eu não? Se eu sabia a questão da prova, houve naquele momento uma alteração nos meus batimentos cardíacos, da minha pressão arterial. Eu fiquei na dúvida, faltou autoconfiança, faltou a persistência de, às vezes, ler de novo a questão, ou então passar por uma questão e voltar depois nela. E assim nós seguimos a vida, brigando conosco e com o resto do mundo. Aliás, tem aqueles que brigam com o resto do mundo porque não conseguem se perceber responsável pelas próprias mazelas. Porque muito de nós, do que nós manifestamos e possuímos, somos nós, não foi outra pessoa. Então, autoconhecimento é eu perceber que eu tenho algumas coisas que eu consigo mudar, tem algumas coisas que eu não vou conseguir mudar, mas que eu preciso conviver com elas apesar de. Então, são esses detalhes que a gente precisa buscar equilíbrio entre emoções e ações. Como é que eu quero ganhar dinheiro e reclamo do cansaço? É claro que nós vamos ficar cansados. Hoje eu já tenho colegas que estão abrindo mão da gratificação de serviços por uma qualidade de vida. Qualidade de sono. Tem gente fazendo novos cursos para deixar de stand-by um pouquinho, ou fazer. Isso é perceber que, peraí, eu não quero isso para a minha vida toda. Então eu preciso começar a investir no meu tempo, na minha qualidade de formação, na minha qualidade de conhecimento, para saber o que eu quero da vida.
Ah, não, quando eu chegar lá nos 60 eu penso. Não sei. Às vezes tem pessoas que conseguem, mas nós não podemos pautar ou nivelar por aquelas que conseguem, porque elas são elas, nós somos nós. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, porque nós não sabemos também se nós vamos adoecer, quando e de que forma. Eu também preciso pensar nos meus limites, inclusive de saúde. Ah, mas eu não quero pensar nessas coisas ruins, não. Nossa, nem quero pensar que eu posso ter um AVC, ter um infarto. Nós não sabemos, então eu preciso saber lidar com essas emoções, rever as minhas ações, até para que a minha expressão de humor com alguém seja uma ação saudável para mim e para outra pessoa. Não que eu precise satisfazer as outras pessoas, até porque nós não temos esse papel e nem essa possibilidade de satisfazer as pessoas. Mas pelo menos a gente viver numa harmonia menos briguenta, né? Então aqui vai mais do mesmo que a gente já falou, né? Alguém pode falar assim, poxa, é tudo repetitivo. É, até que a gente aprenda. Não é isso que a gente vai fazendo? Né? Quando a gente começa a caminhar, a gente cai várias vezes, até a gente ter o equilíbrio e saber como é que nós vamos fazer com as nossas pernas, com o nosso tronco, com a nossa cabeça, para poder caminhar e fortalecer as pernas para caminhar. Então, muitas coisas nós vamos repetir para aprender, até que a gente comece a desfazer daquilo que nos faz mal. Se permita descansar um período do dia. Até nessa frase era descansar por um dia. Não, não é um dia só. Todos os dias eu preciso fazer o hábito de descansar um pouquinho. Porque mesmo que eu trabalhe de segunda a sexta, 60 horas, é possível que eu não consiga descansar no sábado ou no domingo. Porque sempre eu vou ter alguma coisa para fazer no sábado. E o domingo a gente fica hibernado em cima do sofá, no WhatsApp, nas redes sociais. Será que eu descansei? É uma boa pergunta de se fazer. Será que se eu dormir até 1 hora da tarde foi um descanso? Também é uma boa pergunta para se fazer. É uma boa reflexão. Porque talvez não seja dormir essas horas seguidas que possa ser um descanso. Tem pessoas que talvez consiga, mas a grande maioria de nós não. Tratar-se como uma pessoa mais importante do mundo. Isso não é egoísmo, tá, pessoal? Isso é auto-amor, autocortesia, autodelicadeza, autocarinho, autocuidado. Porque se no domingo eu vou fazer o melhor almoço para minha família, eu preciso me incluir nesse melhor. Porque senão quando eu terminar o almoço, que eu tiver que arrumar a cozinha, eu estou irritada, cansada, não quero arrumar a cozinha, nossa, que tanto de vasilha para lavar. Então, o custo de energia nesse momento de ter ficado irritada, não valeu fazer o melhor almoço para a família. E daqui a pouco a expressão é, nossa, estou cansada de ser empregada dessa casa. Então, olhe para você. Percebe como é que você está agindo para fazer alguma coisa boa para as pessoas. Isso te faz bem ou faz um bem pequenininho, mas faz um mal maior? Reveja. Às vezes não, vou corrigir. Nós não sabemos falar não. Porque quando a gente fala um não que nós estamos irritados, a gente grita o não. Aí abre-se um abismo entre eu e a outra pessoa. Ou muitas vezes nós queremos falar não, mas aí vem aquele peso na consciência de uma educação, de uma cultura que eu recebi a vida inteira e eu digo sim. Também é um passo para o adoecimento. Faça um equilíbrio entre as emoções e as ações. Eu quero realmente falar sim? Ou eu quero falar não e falar assim, quem sabe daqui a pouco, quem sabe daqui amanhã, no dia seguinte? Vai colocando essas possibilidades. Sair para fazer o que gosto e o que traga satisfação. Eu quero chamar atenção nessa colocação pelo seguinte. Tem gente que entra num processo de ansiedade que sair para fazer compra é a melhor coisa que agrada a ela. Só que não tem um planejamento para as compras, não tem um planejamento para o cartão de crédito.
Então, sair para fazer o que gosta, preste atenção que nível de satisfação você está tendo. Ou, de repente, eu quero sair sozinha, eu não quero sair com a turma. Eu quero ir para um lugar só. É um direito seu. Converse com alguém da família, leva os meninos, deixa com a família. Tenha um tempo para você. Isso vale para as mulheres e para os homens também. Porque muitas vezes eu saio para beber com os meus amigos, mas eu volto cansado, irritado, não dou conta de lidar com a família. Então, cada coisa eu preciso pensar o que eu estou fazendo. Manter pensamentos positivos. Nossa, está parecendo coisa de autoajuda. Mas paremos para prestar atenção se nossos pensamentos estão sendo bons. Porque nós somos cercados de dor e sofrimento, tamanho que a gente não consegue registrar a satisfação quando o paciente chega para nós e diz que está bem, que melhorou, que foi lá para nos agradecer. Às vezes a gente não dá importância para isso, mas isso pode ser o bálsamo para 10 atendimentos que foram ruins. Para aquele paciente que chegou e xingou, reclamou do SUS, reclamou da unidade de saúde, reclamou da recepcionista, reclamou. Então vamos aprender a ouvir as coisas boas para que elas sejam muito mais superiores do que as reclamações. Nós estamos cercados de notícias desagradáveis. E aí a gente não consegue pensar nas coisas boas que a gente tem. Isso também é um exercício que pode nos tornar mais leve um pouco, né? Diminuir o peso que a gente carrega nos ombros, na cabeça, nos pensamentos. Isso facilita a nossa convivência conosco, principalmente. Estabeleça objetivos e metas alcançáveis. Porque todo janeiro a gente quer estabelecer metas por modismo. Estabeleça uma só. Mas tenha certeza que você vai investir seu tempo, sua energia, o dinheiro, se for necessário, se for uma meta que precisa de dinheiro. Porque a maioria das metas que nós fazemos, a gente não para pensar nas estratégias que nós vamos precisar desenvolver. Não existe meta e objetivo sem estratégia. Não existe meta e objetivo sem planejamento. Então a gente precisa parar para pensar nessas coisas. Respeitar os limites. É tudo isso para trás. Cuidar das crenças e espiritualidade. Gente, a gente tem componentes em nós que nós não vemos, mas percebemos. Quando você conversa com uma pessoa que está desistindo de viver, que ela diz assim, a dor é na alma. Isso significa que nós temos um componente que a gente não presta atenção. Porque quando nós sentimos dores físicas, essa dor já existe há mais tempo, num local que a gente não percebe, e quando a gente não percebe, ela dá um jeito de manifestar no físico, que é para nos alertar. O que a gente faz? Toma um analgésico, um relaxante muscular, um remédio para dormir. E as nossas crenças, seja lá ela qual for, ela fica para terceiro, quarto, quinto plano. Quando, na verdade, ela precisaria estar no máximo, estourando em segundo lugar, já que nós não conseguimos mantê-la no primeiro. Então, são coisas que a gente só percebe quando nós já estamos adoecidos de tal forma que fica muito mais difícil reverter o quadro, principalmente no transtorno mental, principalmente nas condições emocionais, sentimentos que nós não sabemos lidar. Dia desses, lendo o arquivo, né, uma psicóloga falou, ainda bem nós estamos diminuindo o estigma contra a pessoa que faça psicoterapia. Porque eu acho muito, uma coisa interessante da gente pensar. As pessoas preferem ir no psiquiatra do que no psicólogo. Eles falam assim, mas eu não estou doido. Mas psicoterapia não é para quem está doido. Muito pelo contrário. É para quem não quer ficar ou não chegar lá, né? Porque a medicação, ela me tira os sintomas. E eu fico bem. Só que vai chegar um momento que os sintomas já não são rebaixados com a medicação se eu não entender o que está acontecendo. E como entender o que está acontecendo? Eu preciso de pensar
dá muito mais trabalho. Há casos, com certeza, muitos deles que precisam, as duas coisas são paralelas, medicação e psicoterapia. Mas em muitos casos, se nós tivéssemos a coragem e a clareza de investimento numa psicoterapia, mas muitos casos não chegariam a uma medicação. Mas também esse é um assunto que a gente precisa pensar. Porque quando eu vou buscar ajuda profissional, eu preciso buscar uma ajuda de um profissional que eu tenha um bom contato, que eu confie na relação. Porque o que acontece quando a gente começa a sofrer? A gente busca o melhor amigo. Mas o melhor amigo, ele não vai conseguir te ajudar ao ponto que você precisa. Ah, não, mas é um amigo que sabe todos os meus segredos. E o que fazer com isso? Então, buscar uma ajuda profissional precisa ser um psiquiatra muito bom, um psicólogo bom, que você consiga ter uma relação de confiança para que esses agravos vão cedendo lugar a uma recuperação sua. Isso é fundamental. E para a gente pensar, linkando com a outra frase da semana passada, né, que quando o profissional de saúde não tem saúde pública. Porque nós vamos esforçando tanto para oferecer um produto que nós não estamos construindo. E essa frase é antiguíssima, né? Nós só oferecemos aquilo que nós temos. Então eu só posso oferecer amor se eu me amar. Eu só posso oferecer atenção se eu tiver atenção comigo. Por que nós estamos adoecendo um grande número? Porque nós estamos tentando oferecer para o outro aquilo que a gente não tem. A gente não está construindo mais uma reserva. Então nós estamos nos esvaziando. Então os nossos atendimentos são ásperos. Aí precisa de vir uma diretriz falando de humanização. Nós estamos frios no contato com o outro. Nós estamos ausentes quando nós estamos presentes fisicamente na frente dos nossos pacientes. Nós estamos cumprindo protocolos, cumprindo mais ou menos o fluxo de trabalho e, no final das contas, nós nos preocupamos com os indicadores. Mas que indicadores? Quando eu não estou conseguindo cuidar da minha saúde, o indicador que vai para o portal do Ministério, do DataSUS, seja, né, a fonte que for, será que eu estou me vendo nele? Se eu estou me vendo, que avaliação eu estou fazendo? Ah, professora, mas nós temos condições físicas ruins de trabalho. Então, vamos lutar para que isso melhore, para que eu me veja de forma satisfatória naquele indicador que eu estou escrevendo. Porque quando eu fecho um relatório e digo para a minha gerência, eu atendi tantas pessoas, eu preciso saber que aquelas pessoas realmente têm um diferencial a partir do meu atendimento. Se elas não tiverem esse diferencial, vamos voltar e ver o que aconteceu. Só que às vezes a gente não volta. Ou a pessoa também não volta. E aí a gente vai caminhando. Vai caminhando de uma forma trôpega e nos infelicitando a cada dia. Será que a gente pode desconstruir isso? Porque tem coisas que, para serem construídas, eu preciso desconstruir algumas coisas. Só que isso dá trabalho, dá mudanças. E aí a gente fica meio que, não vou mexer com isso não vai dar certo, a gente já tentou, não deu certo. Mas precisamos persistir. Para que a gente consiga oferecer um produto melhor para nós e para a nossa comunidade. Porque, volta e meia, nós também somos usuários desse mesmo sistema para o qual nós trabalhamos. Então, que tal a gente repensar isso? Todos os dias do ano, em todos os momentos que eu não me sentir bem. Acreditar que é possível ser diferente. Fica aí os meus desejos e votos de que cada um de nós possa ter metas e objetivos planificados, alcançáveis, e que se for só um, que ele seja bem resolvido. Gratidão.